Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E hoje nós estamos aí no segundo dia, irmãos, de campanha pela nossa vida espiritual. Olha, eu não sei você, tá? Mas eu tenho sentido muito, mas muito mesmo, sabe? A força espiritual da maldade, sabe? Eu tenho sentido mesmo, sabe? Aquela opressão, aquela negatividade, sabe? Dificuldade para muita coisa, mundo espiritual, os portais abertos, aquela opressão, aquela coisa, sabe? Dificuldade para muita coisa. Meu Deus, irmãos, vou lhe falar, viu? Só a misericórdia do Senhor, só a misericórdia dele. E nós estamos aqui sobrevivendo, né? Essa aqui é a realidade. Porque não adianta, irmãos, quando nós olhamos a própria Escritura Sagrada, nós vamos ver no Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Asaf, ele faz um desabafo, né? Naquele Salmo, eu gosto muito daquele Salmo. E ele fala: quase que os meus pés se desviaram. Quando ele olha para onde não deve olhar, ele olha para a vida do ímpio, ele percebe a vida do ímpio, ele vê que o ímpio parece que não tem problema, ele vê que, sabe, as coisas por ímpio são diferentes, e aí ele percebe que realmente parece que, eu sei que os problemas deles são muito maiores, mas uma das coisas que fazem diferença, que faz a diferença da vida deles para a nossa, é quando você tem uma diferença muito grande de recursos. Porque, irmãos, os recursos ajudam. Os recursos ajudam e ajudam muito. Então, quando você olha para a vida do ímpio, que você fala assim: meu Deus, sabe? E aí você olha para a nossa vida, você fala: Senhor, tem misericórdia. Mas, enfim, o nosso Deus é um Deus que ele pode do nada fazer tudo, ele pode transformar a nossa vida da noite para o dia. Às vezes nós é que não soubemos lidar com situações que chegaram nas nossas mãos. Um exemplo, não soubemos administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E eu passei por 3 problemas, não vou falar quais são, mas eu passei por 3 problemas que, por falta de administração e revolta mesmo e outras coisas, eu não soube lidar com aquilo que veio para minha mão. E aí hoje, irmãos, com a idade que eu tenho que esperar no Senhor, para o Senhor operar um milagre, para o Senhor fazer um milagre, para ele fazer alguma coisa, porque não é fácil. E aí você para e você se frustra e você, sabe, para e fala assim: meu Deus, enfim, né? Aquele famoso caramba, Senhor, e agora, né? Então só Deus para operar, só Deus para dar vitória, só Ele para fazer alguma coisa. E nós esperamos nele, né, irmãos? Ele é o nosso Salvador, é o nosso tudo. Eu sei que o que nós adquirirmos aqui, o que nós juntarmos aqui, não vai valer de nada, porque o próprio Senhor falou para nós juntarmos tesouro no céu, onde a ferrugem não come, a traça não corrói. Então, sabe, mas a gente precisa de determinadas coisas aqui, pelo menos o básico. Pelo menos o básico a gente precisa. E tem muitos que estão na dificuldade que eu falo: meu Deus, sabe? E outros que eu falo: Senhor, ontem eu fui para casa e estava indo para casa. Irmãos, todos os bares de Copacabana estão lotados. Todos os bares. Eu saio do trabalho 2 horas da tarde. E todos os bares estão lotados. Todos estão cheios, todos estão lotados. E eu fico olhando e falo: Senhor, esse povo não tem crise financeira não, com esse povo? Porque você vai comer um prato comum em Copacabana hoje, você não vai pagar menos do que R$30, R$35. Entendeu? Você não paga menos do que isso. É muito difícil, 29, 25, de repente você encontra mais barato. Então, quer dizer, vamos botar aí, vai você e algumas pessoas, você não vai gastar menos do que 100, R$200, entendeu? Então, aí eu falo: Senhor, 100, R$200 hoje para mim faz muita falta, eu tenho certeza que para você também. Então eu falo: Senhor, o ímpio não tem falta de nada, sabe? E todo mundo pulando, e todo mundo, sabe? E eu falo: caramba, cadê a doença? Cadê? Então é mais ou menos isso, aquilo que não é que tu quer ver ninguém doente não, irmão, mas, sabe, foi o que o Asaf viu. Foi o que Asaf estava olhando, para onde ele estava olhando, sabe? Os recursos, e os ímpios rindo, e os ímpios brincando,
sabe, não ficavam enfermos e não tinham problema, parecia que não tinham problema, aquela coisa toda. Asaf olha para isso. Quando Asaf olha para isso, ele fala: quase que os meus pés se desviaram, porque veio no pensamento dele: é em vão de servir, Senhor. É em vão de servir, veio no pensamento dele. Por quê? Porque, cara, a gente serve, a gente abre mão de um monte de coisa, a gente deixa de ir num monte de lugar, deixa de fazer um monte de coisa, deixa de alimentar a carne, deixa de, sabe, você deixa, é a tua vida de renúncia. E aí você olha para a vida do outro e fala: caramba, o outro não renuncia a nada, e o cara parece que é 1 milhão de vezes mais feliz do que eu. Só que aí Asaf, ele vai e entra no templo. E quando ele entra no templo, aí os olhos espirituais dele são abertos. E aí quando os olhos espirituais dele são abertos, aí ele percebe realmente o final que vai ter esses ímpios. E o nosso final, se nós permanecermos firmes, irmãos, firmes. Essa é a questão. É a vida aparente, a vida presente e a vida futura. Né? A vida presente eu não sei quanto tempo vai durar, mas a futura é a eternidade. Então, sabe, mesmo que a gente sofra aqui, que a gente pague um preço, que a gente chore, que a gente renuncie, que a gente sonhe coisas que não vamos ter, sonhe coisas que não vai chegar na nossa mão, mas vale a pena a gente olhar para cima. E é por isso que nós estamos nessa campanha, para pedir força a Deus. Força, sabe? Muita força ao Senhor. Segundo dia de campanha, eu falo: o Senhor nos dá força, sabe? Nos ajuda, porque tem hora, irmãos, que a gente para olhar e eu falo: meu Deus, tem misericórdia, sabe? Então é o Senhor para dar força para você, é o Senhor para dar força para mim, sabe? É o Senhor para nos dar força, sabe? As igrejas deveriam estar abertas, deveriam ter campanhas de oração, campanhas, cultos de poder, cultos de busca do Espírito Santo. Mas aí, cadê, irmãos? As igrejas estão fechadas. Então, o diabo toma conta, a chave da cidade é dada para o rei Momo, e aí o rei Momo vai, pega a chave e pronto, o diabo toma conta. Então está aqui a chave na tua mão, pode fazer o que você quiser. Então é muito complicado, irmão, sabe? É muito complicado. A igreja que deveria combater o mundo espiritual não combate, a igreja deveria enfrentar as trevas, não enfrenta, entendeu? A maioria delas é uma igreja covarde, ficou religiosa. Eu falo a verdade, é isso mesmo, irmão, sabe? Então o que acontece? O diabo toma conta, está batendo palma, lógico, óbvio. Entendeu? A igreja é um Rottweiler, meu irmão, e o diabo é um pincher. Mas a questão toda é essa, a questão toda é que nós não exercemos a autoridade que há no nome de Jesus no mundo espiritual, irmãos. Sabe? Essa que é a questão. Não adianta você falar para mim que exerce, não exerce, irmãos. Não exerce. Eu conheço uma igreja hoje, pode ter mais, claro que tem outras também. Tem igrejas que fazem um trabalho excelente no mundo espiritual. A igreja da Neuza Etioca, que partiu para o Senhor ano passado, ela faz um trabalho excelente no mundo espiritual. Ela mexe com principados, com potestades, com dominadores, com situações assim, com espíritos territoriais. Então, é uma coisa assim muito mais profunda, com cativeiros, libertação de cativeiros e por aí, entendeu? Mas são poucas que fazem isso, pouquíssimas que fazem esse trabalho. É uma igreja que trabalha com libertação e que é extremamente criticada, é a Igreja Universal, irmãos. Não adianta, você vai me desculpar, goste de você ou não, mas a Igreja Universal, a nível de libertação, né, é uma igreja que está ali combatendo. Você vê que ela consegue, eles conseguem identificar as áreas da nossa vida que o diabo atua, em que os demônios vão ali atuar. Então ele pega a área na segunda-feira, trabalhar a financeira, terça-feira, a área da saúde, quarta-feira, a busca do Espírito Santo, que nós temos que ter, ser cheio do Espírito. Na quinta-feira, ele trabalha com casamentos, na quinta. Na sexta-feira, tem a libertação. No sábado, você tem um jejum das causas impossíveis, que para mim é uma das melhores reuniões que tem lá dentro. Domingo, você tem o culto da família. Então, quer dizer, eles fecham todas as brechas onde o adversário pode vir, eles estão fechando ali. Então, é uma igreja que você pode ir de segunda a segunda, que não tem problema, você vai bater ali em todas as áreas. Entendeu? Em todas as áreas você vai bater. Então, eu pergunto para você, qual é a igreja que tem essa visão hoje? Não tem, irmãos. Sabe? São pouquíssimas, não tem. Sabe? Não tem, não adianta, não tem essa visão. Sabe? Você pode criticar, falar o que você quiser, a parte financeira e tal, mas, irmãos, sabe? Aí você vai no culto hoje, é aquela mesmice, aquela coisa, sabe? Você fala, caramba,
Não é como os cultos pentecostais de anos atrás, que o Espírito Santo realmente estava à frente, o Espírito Santo dominava, o Espírito Santo fazia, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo renovava, o Espírito Santo... Eu já tive cultos que eu falo, Senhor, cadê? E aí a culpa é de quem? É da liderança. A culpa é da liderança, a culpa não é dos membros não, a culpa é da liderança, sabe? O líder é que puxa isso. Entendeu? O líder é que tem que identificar no mundo espiritual a mudança. O líder que tem que identificar no mundo espiritual o que ele tem que fazer, como ele tem que mudar, o que ele sabe, enfim, o que ele tem que puxar, como tem que ser. É o líder que faz isso. Entendeu? Não é ninguém não, irmãos. Entendeu? Então quer dizer, fica muito complicado, entendeu? Muito, mas muito mesmo. Entendeu? Então, enfim, vamos buscar, vamos orar, vamos falar com Deus, porque nós não temos outra opção a não ser fazer isso. Então vamos descer e vamos buscar em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, meu Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura e a Tua palavra diz que nós somos pó. Pó, Jesus, e acabou, ponto final. Sabe, se nós morrermos agora, daqui a pouquinho a gente já está fedendo. Então, sabe, o que é o homem sem o Senhor? Nada. O que somos nós sem o Teu Espírito? Nada. Porque a alma é eterna. E simplesmente a alma vive dentro de um corpo, está ali presa ao corpo, enquanto nós estamos aqui tendo vida. Mas, quando o corpo morre, acabou, a alma parte para a eternidade. Então, Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor sabe que o corpo ele veio da terra. O Senhor fez o nosso corpo do pó da terra. E vindo do pó da terra, esse corpo, o Senhor sabe que ele atrai e ele é atraído pelas coisas do mundo, pelas coisas da terra. E o Senhor falou que aqueles que vivem na carne, os que vivem no mundo, não Te agradam. Então nós precisamos de Ti. Nós estamos nesse segundo dia de campanha, precisando de Ti, clamando, orando. Porque, Senhor, são tantas coisas que batem no nosso coração. São tantos sentimentos que batem no nosso coração. Eu tenho certeza disso, que quem está me ouvindo tem o mesmo problema. Ora você está animado, daqui a pouco você está desanimado. Ora você tem força para orar, daqui a pouco você não tem. Ora você tem força para jejuar, daqui a pouco você não tem. Então, sabe, são situações, Senhor, que nós passamos, que o nosso maior problema somos nós mesmos. A maior guerra é com a nossa carne. Somos nós que passamos por essa guerra, essa luta. Então, meu Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nos dá força do Teu Espírito, nos dá força, Pai, vindo do alto. Nos enche do Teu poder, enche da Tua graça, enche da Tua unção. Pai, faz alguma coisa na nossa vida. Porque, Deus, eu Te peço, Senhor, eu sei que a nossa exaltação não é nesse mundo. A nossa exaltação é quando o Senhor voltar. Mas, meu Senhor da glória, eu sei quantos irmãos têm passado por humilhação. Quantos irmãos, meu Pai, têm passado por escárnio de pessoas, escárnios de ímpios, de macumbeiro, de feiticeiro, eu não quero falar o outro não, mas, meu Deus. Então, Pai, eu Te peço, entra, Senhor. Entra no dia de hoje, ajuda quem quer comprar, quem quer vender, ajuda, Pai, quem está enfermo para ser curado. Deus, quem está por baixo para ir por cima. A Tua palavra diz que o Senhor não nos chamou por cauda, mas por cabeça. Então, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Muda a nossa situação, muda, Pai, muda a nossa estrutura, faz alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Para a glória do Teu nome, Senhor. Deus amado e Deus bendito, se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Senhor, meu Pai, se não fosse o Senhor, diz a Tua palavra, o nosso adversário já teria nos engolido vivo. Então é o Senhor para nos abençoar, é o Senhor para dar vitória, é o Senhor para nos levantar, é o Senhor, meu Pai, na nossa vida. Então faz, meu papai, faz, Paizinho, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti. As trevas estão terríveis, as trevas estão batendo na porta, as trevas estão aí, Senhor. O mundo está em trevas, mas nós somos luz, como diz a Tua palavra, e sal da terra e luz do mundo. Então nos ajuda para brilhar cada vez mais, para ofuscar essas trevas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma, Senhor, todas as áreas da nossa vida. Entra, Senhor, e faz, mas
o nosso jejum, a nossa consagração, a nossa busca, Pai, é pela nossa vida espiritual. Temos que estar bem espiritualmente, Senhor. Então dá ânimo àquele que está desanimado, ajuda para aquele que precisa de ajuda, põe em pé o que está caído, dá força o que está sem força, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. E que toda obra das trevas, todo o poder do mal, toda obra do inferno seja dissipada, queimada, bloqueada, em nome de Jesus. Todo espírito obsessor, todo espírito maligno, em nome do Senhor Jesus, da mente, do coração, em volta, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Presente é o nosso copo com água, o meu está aqui, irmãos. Glória a Jesus. Senhor, eu creio no Teu poder, na Tua graça, eu creio, Pai, em nome de Jesus, nessa água sendo transformada pelo Teu poder. Por isso, Deus, coloca nas Tuas mãos, para que quando nós bebermos, Pai, sirva de saúde para a nossa vida, em nome de Jesus. Beba com fé, irmãos. Glória a Jesus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Amanhã mais um dia de campanha. Estaremos orando no grupo, nosso grupo de oração, mas amanhã mais um dia de campanha. Vamos continuar, irmão. Vou parar não. Só quando eu sentir que realmente o negócio, né, deu uma melhorada. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de orar por mim, ora por você. Né? Não esqueça de deixar o teu joinha, deixar o teu like, compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos aqui em guerra praticamente todos os dias espiritual, tá bom? Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.